Que a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Mais esse vídeo, gente. Hoje, capítulo 26 do livro de Mateus. Nós vamos ler do versículo 36 ao 46, gente. O título, Jesus em Getsemane. Então já deixa o like, envia para alguém, pega a sua Bíblia, vamos junto. Você já sabe o que tem que fazer, né? Deixa aí um comentário, um joinha, um coração e vamos para cima. Ó, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, o achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Glória a Deus, gente. Aqui se encerra esses 10 versículos, né? Jesus no Getsemane, momentos antes dele ser preso, ele passou essa angústia, como nós lemos aqui, e conseguimos enxergar que Jesus, ainda que ele andava com uma multidão seguindo, e ele tendo 12 amigos, discípulos próximos, ele escolheu para essa parte de oração, de angústia, de medo, de temor. Ele chamou 3 amigos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E aí ele levou esses 3 amigos para que eles ali juntos na comunhão, os 4, pudessem orar, né? Pedir um consolo para Deus. E porque ele dizia: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E é interessante que ele foi um pouco adiante para prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Pai meu, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. É interessante que antes disso ele falou assim: começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então Jesus, ele ficou com a alma cheia de tristeza até a morte, porque ele sabia que o tempo da crucificação, que ele precisaria passar por esse cálice, por receber o pecado do mundo, porque não era só ser crucificado, era sentir o peso do pecado do mundo, dos que passaram, dos que estavam ali naquele momento, dos que haveriam de passar por essa terra, eu e você. Os nossos pecados foram consumados na cruz de Jesus. E ele sofreu a ira de Deus,
que estava guardado para mim e para você, mas para todos aqueles que crer nele, que entregar seus caminhos a ele, que confessar que ele é o Filho de Deus, a ira de Deus, ela passa de nós e ela foi depositada na cruz do Calvário em Jesus. Então ele recebeu esse medo de Jesus, não era só de ser crucificado, era de receber toda a ira de Deus, gente. Não era só a ira dos homens que não compreenderam a mensagem dele, que estavam com inveja ou com raiva dele, queriam bater nele, mentir sobre a vida dele, mas era de receber a ira de Deus, por amor da minha e da sua vida. E aí é interessante que ele ali com medo e foi orar e disse: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Deixa eu tomar uma água aqui. É interessante que Jesus não queria sofrer a ira de Deus, não queria subir na cruz, não queria passar tudo o que ele passou, que nós vamos ler aqui mais para frente. Ele já sabia que ele ia passar, então ele, por algum momento aqui, por saber desse sofrimento, ele falou: pai, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, ele sabia que ele veio para essa hora, né, gente? Ele veio para salvar, libertar, curar. E aí ele solta essa palavra: não seja como eu quero, mas como tu quer. Que eu e você possa aprender isso com Jesus. Que, dependente do problema que nós esteja passando, que seja a vontade de Deus na nossa vida. Que a vontade de Deus, ela venha te trazer ensinamentos, sabedoria, discernimento. Vai ter dificuldade que você vai passar, que as pessoas que estão ao seu lado, elas vão demonstrar quem elas são. Se elas estão com você, ou se não. Se elas são realmente seus amigos, ou se não. E aqui, Jesus levou esses 3 amigos para ali junto, eles talvez tenham uma palavra de ânimo, fazerem oração, mas eles dormiram, como a gente viu aqui. Que Jesus voltou e viu os discípulos dormindo e falou: Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orar para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É interessante que muitas pessoas falam que orar e vigiar, mas a palavra aqui está nos anunciando para nós vigiar e orar. Vigiar no que nós falamos, no que nós olhamos, no que nós praticamos. Temos que ter esse discernimento de vigiar, gente, para não cair em tentação. E sempre orando para não cair em tentação. E aí, ele vai a segunda vez e ele já ora para Deus, né? Ele ora para Deus e fala: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a sua vontade. Então, ele reconhecendo que ele veio para essa hora, ele falou: Pai, vamos para cima, seja feita a sua vontade. E ele volta, acha outra vez os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez e disse as mesmas palavras. Depois ele chegou junto dos discípulos e disse: agora vocês podem dormir, podem repousar. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Então, gente, dá para perceber por essa palavra que vai ter pessoas que andam conosco, próximo a nós, que elas vão estar dormindo ou elas vão estar preocupadas com os afazeres da vida delas e elas não vão se atentar para os nossos problemas. Jesus aqui estava com um problema interno, sabendo que ele veio para essa hora, querendo fugir desse momento também, e ele queria os amigos deles ali, ele queria os amigos dele para orar,
para estar junto com ele, consolar ele. E os amigos deles estavam cansados e dormiram e não conseguiram cumprir a expectativa que Jesus colocou sobre eles, e dormiram. E Jesus teve que passar por essa aflição, esse momento. Em outra passagem diz que saía sangue pelos poros dele, que era uma aflição. Sentiu muito medo. Então, se você se sente sozinho, mesmo rodeado de amigos, de familiares, de pessoas próximas, mas ninguém te entende, ninguém compreende o que você está passando. As pessoas estão dormindo para o seu problema. Não, não olhe para elas com um mau olhar, porque você vai ter que passar por esse cálice. E esse cálice, ele não é para te punir. Esse cálice é para te trazer um crescimento, seja ele espiritual, seja ele intelectual, seja ele para você ver quem as pessoas que estão do seu lado. Se elas realmente estão com você pelo que você é, ou se só pelo que você tem. Então, que você e eu possa dizer para Jesus, seja feita, dizer para Deus, na verdade, seja feita a sua vontade. Que você possa vigiar, que você possa orar, que você possa ler as Escrituras, aprender do Senhor Jesus, que é manso e humilde, conversar sobre a palavra. Como ainda hoje aqui, eu atendendo um cliente, e ele é um menino, né? Um rapaz, 20 e poucos anos, jovem da igreja, cresceu na igreja. E na conversa com ele dá para perceber o desejo, a sede, a vontade de conhecer da palavra. E ele sente muita liberdade, paz, comunhão para conversar comigo sobre a palavra. Então ele lê e a gente vai conversando sobre a palavra. Ele vai tirando as dúvidas que ele tem, do pouco que eu sei, e eu vou conversando com ele, eu aprendo com ele, ele aprende comigo, e o nome de Deus vai sendo glorificado. Que você tenha prazer nisso aqui, ó, na palavra de Deus, que é o manual da nossa vida. Então, fica firme aí no seu propósito, na sua jornada, nos cálices que você tem que beber. Se esse cálice for seu, beba, mas nunca beba o cálice de ninguém. Nunca pegue a prova de ninguém. Nunca viva os problemas de ninguém. De maneira nenhuma. Olhe, em outras palavras, eu estou querendo dizer, o problema que você está vivendo, a situação difícil que você está vivendo, ela é uma consequência das suas ações? Ela realmente é para o seu crescimento? Ou é problema dos outros? Que os outros têm que resolver, que os outros têm que viver e empurram sobre você? Talvez você está bebendo um cálice que não é seu. Talvez você está vivendo uma prova, uma dificuldade que não tem nada a ver com você. É alguém que joga sobre você. E isso não faz sentido. Pense nisso. Paz de Deus. Deus abençoe sua vida.